Olá, eu sou a professora Inara e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre metodologia 4. Literatura e livro didático de português, a metodologia da leitura. Como tínhamos dito na aula anterior, vamos dar continuidade à discussão sobre o livro didático, a escolarização da literatura através do livro didático, tratando agora das questões de estudo de texto, uma metodologia da leitura. A fruição desinteressada da obra literária versus controle da interpretação. Então, como tínhamos falado antes, a leitura literária fora do espaço escolar é uma leitura desinteressada. Nós lemos porque gostamos, porque fruímos, porque temos prazer. E, inclusive, podemos escolher não ler. Quando se trata de estudar o texto na escola, a escola começa a exercer um controle da interpretação. Por quê? Porque os estudos de texto, eles são estudos dirigidos para a evidenciação de certos sentidos. A leitura desinteressada, ela não fecha os sentidos, ela faz hipóteses de sentidos. Quando vai para o livro didático, esses sentidos, então, passam a ser controlados pelas instruções, pelo caráter instrucional que o texto confere a essa atividade de interpretação. A transmissão e compartilhamento da experiência da leitura literária, o papel do professor. Então, como atenuar esse controle que os próprios protocolos escolares exercem sobre as nossas atividades de interpretação, não só da literatura, mas de quaisquer outros textos ou fatos. É possível manter essa liberdade de interpretação? E qual seria o papel do professor nessa mediação da leitura? A experiência literária, sendo individual, sendo uma prática até certo ponto solitária, assim ela ocorre na nossa vida fora da escola, ela pode ser compartilhada. A experiência nunca vai ser igual para nenhum sujeito, porque cada sujeito vai experimentar um texto de maneira diferenciada. E o texto literário é o tipo de texto que propicia essa polissemia, essa variedade de interpretação. Então, como que o professor vai lidar com a variedade de interpretações? Se dissemos, que a experiência literária ela é uma experiência única para cada sujeito, como compartilhá-la? Então, essa experiência pode ser transmitida, ela pode ser compartilhada, desde que o professor faça essa mediação. A experiência deixa de ser uma experiência isolada, solitária, para ser uma experiência compartilhada entre todos, desde que o professor esteja aberto para as diferentes interpretações e impressões e entendimentos a respeito do texto lido. A literariedade do texto literário como objeto de ensino. O que significa, então, tomar a literariedade do texto como principal objeto de ensino? Nós vimos já em teoria da literatura que a literariedade é aquilo que faz de um texto ser um texto literário. Ou seja, todas as suas qualidades estéticas, todas as suas características formais, composicionais, que o transformam num texto de arte. Então, o que significa tomar a literariedade como objeto de estudo?
Obviamente que os temas, as temáticas tratadas pelo texto literário também são objetos de estudo, mas não são somente as temáticas que fazem da literatura ser literatura, né? A literatura, ela apresenta uma linguagem especial. Então, o que faz parte dessa linguagem? Se pensarmos na poesia, nós podemos pensar em ritmos, né, em sugestões sonoras, em rimas, em figuras, metáforas principalmente. Se pensarmos no texto narrativo, nós vamos ter personagens, nós vamos ter um enredo, nós vamos ter um determinado ritmo de narração, nós vamos ter um tratamento do espaço e do tempo. Então, a literariedade do texto literário é justamente esses aspectos que são aspectos da forma literária e que devem ser, sim, objeto de estudo, porque o papel da escola é justamente transformar, né, esse conhecimento, que é um conhecimento intuitivo, é um conhecimento empírico, num conhecimento formal. A prioridade do texto sobre noções teóricas ou de história literária. Então, quando nós falamos que a literariedade é o objeto principal, isso não quer dizer que nós precisemos ter aulas de teoria da literatura na escola, e nem que essas noções teóricas elas devam sobrepujar a leitura mesmo do texto. O texto sempre tem que vir antes. Não adianta nós querermos falar de enredo, ou de personagem, ou de metrificação, ou de rima, se antes nós não tivermos a experiência literária. A experiência literária, a experiência de leitura, que é única, e até certo ponto intransferível, mas que, como vimos, pode ser sim compartilhada, ela deve vir, né, antes, ela é uma condição para que a gente tenha uma consciência da forma artística. A prioridade do texto, já falamos, agora vamos falar de equívocos do uso do texto como pretexto para ensinamentos morais ou gramaticais. Então, este é um outro perigo, é um outro risco que o livro didático corre, que é justamente colocar o texto apenas como um meio de abordar outras questões que não dizem respeito a uma educação literária, que não dizem respeito à formação do leitor, à formação do gosto literário. Então, as duas questões que se vê mais como um desvio da natureza dessa leitura, que deve ser uma leitura literária, é justamente o uso do texto como pretexto para ensino de gramática, que é uma constante, né? Há muito tempo se critica esse aspecto do livro didático do português, e que é um aspecto que vem sendo alterado, mas ainda muito presente. E a outra questão é que se acha, se pode achar, se presume muitas vezes que a função do texto literário é trazer ensinamentos morais. Nós já discutimos isso em Metodologia 3, né? Nós discutimos que o texto literário não tem uma função pedagógica, não tem uma função moralista, ele traz, obviamente, questões éticas, ele não é neutro, mas ele não está a serviço de ensinar, de educar moralmente, de educar eticamente, em nenhum aspecto dessa educação.
Agora nós vamos entrar numa outra questão, que é a literatura no ensino médio. Quando discutimos todas as questões pertinentes ao livro didático, muitas das questões que estão presentes nessa discussão também estavam presentes lá. Então, pensar em literatura no ensino médio é pensar naquelas questões também que já foram colocadas. Mas agora, neste momento, nós vamos deixar para lá, por um momento, a questão do livro didático do português e vamos pensar de uma forma mais ampla na questão do ensino de literatura no nível médio. Os parâmetros curriculares e as orientações curriculares para o ensino médio é uma questão que nós abordamos no nosso material didático e nós vimos que as orientações curriculares para o ensino médio são uma espécie de resposta aos parâmetros curriculares ou uma espécie de complemento, né? As orientações, elas tentam preencher lacunas que foram deixadas nos parâmetros. Em relação às orientações sobre ensino de literatura, propriamente dita, essas lacunas estão apontadas logo no início do documento e há uma crítica aos parâmetros por eles não terem dado o espaço próprio para o ensino da literatura, né? Teria havido uma diminuição do espaço da literatura no ensino pelos parâmetros curriculares. Então, nós vamos partir aqui da leitura das orientações curriculares, porque elas vão nos dar justamente algumas diretrizes para discutir a questão da educação literária e do aprendizado da literatura no ensino médio. Nós vamos, então, seguir alguns tópicos que os parâmetros tratam, que é o que fizemos no nosso material didático, que são alguns tópicos que já discutimos na nossa primeira aula, mas que não custa aqui sublinhar, né, estes tópicos com essa perspectiva, que é a perspectiva das orientações curriculares. Então, a primeira questão é a seleção e a qualidade literária dos textos, já discutimos isso, né? A qualidade literária, a qualidade estética é um pressuposto básico, nós temos que zelar por essa qualidade, mesmo que se trate de literatura não canônica, não erudita, a qualidade literária é sempre uma condição. Quanto aos conteúdos da história da literatura, a posição das orientações curriculares é que esses conteúdos não podem preceder a leitura. Então, as orientações propõem que esses conteúdos venham no fim, na parte final do ciclo médio de ensino. Quanto à metodologia da leitura, a discussão das orientações também é uma discussão semelhante à que nós fizemos, e justamente o que essas orientações colocam é que se não há experiência de leitura, essa meta-leitura ou esse estudo de texto não vai ter sentido para o aluno. Quanto à formação do professor, também já é uma questão que nós discutimos desde metodologia 3 e que as orientações sublinham, né, essa questão de um professor ser especializado e de um professor ser propriamente um formador de leitores. Quanto ao tempo e ao espaço da leitura literária, a posição das orientações também defende que esse tempo e esse espaço sejam ampliados, né? O que se coloca, na verdade, é que a leitura literária e o ensino da literatura deve ser menos escolarizado.
assim como na questão da avaliação. O que se pode avaliar e o que se pode mensurar? Então, o que se defende é que essa mensuração, né, essa avaliação, esse tempo e espaço da leitura, que não podem fugir ao processo de escolarização, se tornem um pouco menos escolarizados, um pouco menos engessados pelos protocolos pedagógicos da escola e se aproximem mais das nossas práticas sociais e culturais de leitura literária. Bom, é isso, nós ficamos por aqui e eu espero encontrá-los em outras oportunidades.